característica de um provável suspeito? Como ele se apresenta? Vocês conseguem identificar? E como que vocês fazem isso para identificar? Porque na situação do Macron ali, cara, Então, o cara tem que ser muito bom para ele entender. Por isso que nós temos sempre o cuidado, Odair Alves, a gente sempre na segurança pública, a gente aplica algumas técnicas, né? Principalmente a leitura corporal, né? Então, às vezes, o indivíduo que está no meio do público ali, mas ele destoa, ele começa a destoar, ele começa, digamos que a autoridade ali, no caso o Macron, estivesse falando, fazendo o seu discurso, mas essa pessoa não está prestando atenção no discurso da autoridade. Ele está procurando o entorno, ele está observando se tem câmeras, ele observa a movimentação da própria segurança. Então, são características de uma possível, né, digamos assim, ameaça. Então, existem protocolos, né, do agente, né, vai atuar. Talvez o agente ali do aproximado não, mas ele vai através de uma comunicação, que a comunicação é muito importante, a comunicação em tempo real, avisa ali o efetivo ostensivo, por exemplo, e os policiais ali, de forma ostensiva, abordam aquele indivíduo. Talvez ali ele não tenha, digamos, nenhuma arma branca ou uma arma de fogo ou algum objeto que possa causar um ferimento àquela autoridade, mas só a presença policial ostensiva e aquela abordagem, já ele começa a pensar, já me plotaram, né, já me identificaram aqui, talvez eu não possa ser uma ameaça, né, ali naquele momento. Então, a pessoa, por exemplo, está com uma garrafa d'água, né, ou uma garrafa de vidro. É isso que eu queria saber. Quando você identifica, por exemplo, a pessoa com a garrafa d'água. Então, o que pode vir daquela garrafa d'água? Um monte de coisa. Pode ter um monte de coisa. Um ácido. Pode ser um ácido. Pode ser joga no rosto da autoridade. Exato. E daí, por exemplo, você está vendo que a tua autoridade vai passar. E aquela pessoa está com a garrafa d'água. Nesse ponto a gente... Você vai esperar? Então, aí, assim, o agente treinado, né, através ali e tem o bom senso, claro, né? Então, existem algumas técnicas, né? Por exemplo, que é repassado, e a gente percebe isso. Se eu tiver um agente ali que esteja ali em observação no público, no meio do público, ele nada impede, né, dele se aproximar ali daquela pessoa, criar ali um esbarramento ali proposital, né? Entendi. E derrubar aquele objeto. Ali, para que ele possa perder aí a sua potencialidade, né? E daí pede desculpas ali, está ali no meio do público. Boa estratégia. Faz parte do público ali, ele faz até mesmo fica próximo, né? Que se houver um movimento, ele tem, aí a extração ali é feita, né, pelos agentes ali, se for o caso, se houver a necessidade. Mas é interessante sempre ter essa perspicácia assim, no sentido de observar, né? A gente chama de OMD, né? Observação, memorização e descrição. Você observa, memoriza, você vê que aquele indivíduo está em um determinado ponto, de repente ele se locomove, vai para o outro. Qual é a intenção dele de se locomover? Então, chama atenção, né? E os agentes ali entre eles se comunicam, identificam essa possível ameaça, né?